Maio, junho e julho foram meses bem ruins de aporte para mim. Estou com caixa muito maior do que eu gostaria. Voltei a comprar alguma coisa assim mais forte em agosto, setembro e agora. Então estou com 25% aí em caixa. O jacaré tá de boca aberta e tem dado umas mordiscadas. Uma pergunta que me ocorreu agora, Luíse. Talvez você já tenha enfrentado essa pergunta várias vezes. Porque esse método faz super sentido quando você tem isso na sua cabeça. E aí você se desespera menos, ou talvez nem se desespera, pelo menos teoricamente, quando os preços caem. Porque tipicamente, se o cara tem um perfil mais especulador, que eu acho que é o que a maioria das pessoas tomam como primeiro contato, assim como você comentou, né? Pô, vamos especular, comprar barato, vender caro, num curto período de tempo. Isso é estresse puro, né? Você está na ponta da faca o tempo todo. Essa mentalidade não. É o contrário disso. Só que eu imagino que muitas das pessoas que você atende lá no AGF, apesar disso, de ter isso muito claro, na hora que as ações caem, dá aquele friozinho na barriga. Como você aconselha a galera na hora que eles falam, meu Deus, caiu pela metade, como numa crise que aconteceu há poucos anos atrás, começa a arrancar os cabelos, quer vender. O que você fala nessa hora pro pessoal? Repare o que os seus sócios majoritários estão fazendo. Boa parte das empresas, não digo em período de pandemia, porque era um período muito atípico, né? Mas logo depois, muitas empresas que estavam em situação confortável de caixa fizeram o quê? Os controladores venderam ações? Não, Compraram, contrário, compraram ações. Então, programa de recompra, por exemplo, que a própria empresa está sinalizando para o mercado, olha, o preço da minha ação está tão bom, está tão barato, tão vantajoso, que eu vou pegar o meu caixa e a melhor alocação de recurso na minha empresa é comprar as minhas próprias ações. Então, assim, quer sinal, né? Quer aquele bate-sinal, né? Maior que esse, né? Então, você tem algumas sinalizações que são públicas, que o mercado te dá, mas que geralmente são informações que, às vezes, são um pouco subestimadas, né? Então, algumas dessas sinalizações são muito importantes do investidor acompanhar, né? Quer dizer, menos cotação e menos ruído e mais sinalização, né? Claro que para quem está no começo, assim, é fácil falar, né? Tem gente que tem a economia de uma vida que coloca na bolsa, é óbvio isso. Mas, de novo, eu sempre recomendo, olha, fecha o seu home broker e fica ali vidrado de novo no RI da sua empresa. Relê de novo para quem que essa empresa vende. Relembre que existe um investimento real por trás daquele númerozinho piscando na tela. Assim, é uma empresa real que gera empregos reais, com lucro real, com distribuição real. Entende? Quando você coloca na sua mente que existe um investimento tangível, um investimento em economia real ali, você tira um pouquinho dessa ansiedade. Mas, assim, tudo também é cabelo branco, né? É quilometragem rodada. Pode crer. Muita gente pegou como primeira crise a pandemia, sobreviveu, só que, assim, quem viu e viveu, por exemplo, o Brasil, assim, de 2012 a 2016, cara, foi muito mais desesperador do que assim, a situação de mercado durante a pandemia. Foi desesperador, porque cada mês era uma novidade, uma coisa ruim sobre o país. Você não tinha nenhuma perspectiva, assim, cenário político um caos, depois de impeachment. 2013 você teve ali, bom, tentaram acabar com a perenidade do setor de energia, né? Não conseguiram. Então, assim, você via, você estava num túnel escuro e você não sabia se a luz que estava vindo no final do túnel era o trem ou era a Agora saída. a esperança. Exatamente. Eu acho que é difícil você achar esse meio termo, né? Assim, você entender que ali tem uma empresa, tem pessoas, tem funcionários, tem um produto real, tem fábricas, ou você não cair no grupo de torcedor, né? De falar, putz, minha ação caiu, mas vai recuperar e tal. E às vezes perdeu o fundamento. Então, de fato, tem que ter uma análise mais fria ali por trás da onde você está investindo. Mas, a galera tá com você. Na teoria, aqui na enquete, o pessoal está falando que se bolsa cai, quando cai, eu já corro para comprar. Eu estou vendo aqui que 81% das pessoas estão falando que compram mais ações. Então, na teoria, as pessoas estão
bem assim, confiantes na tese aí da Bolsa. Que bom, mas só pode votar quem já passou por pelo menos uma crise, hein? Pelo menos quem começou esse ano ainda não viu crise. Luiz, e você comentou um ponto importante, né? Quando a pessoa começa, às vezes ela olha a meta ali de 9 mil ações, citando o seu número que você usou de exemplo, e fala, putz, é muito distante. Mas e se a pessoa já tem um capital para aportar? Que acontece também. A pessoa juntou ali, que foi o meu caso, inclusive, né? Surge bastante essa dúvida aqui de entro de uma vez, é melhor aos poucos, ou é indiferente fazer preço médio nessa hora, vai de uma vez mesmo se a ação tiver num bom patamar ali de pagamento de dividendos? Como é que vocês enxergam isso? Olha, eu acho que é sempre ideal você montando o seu portfólio aos poucos, tá? Por quê? Primeiro que as prioridades, elas mudam. Às vezes você acha que você tem 1 milhão para investir, sei lá, poxa, não tinha uma reserva de emergência, não tinha uma reserva de oportunidade, acabou surgindo um gasto que eu não estava prevendo. Então, vai aos poucos. Eu acho que, contextualizando o momento que a gente vive hoje, usem a taxa de juros da renda fixa a seu favor. Então, deixe esse capital investido lá, em alguma coisa que você tem alguma certa liquidez, por exemplo, uma reserva de oportunidade, e divida esses aportes em vários meses. Então, poxa, eu brinco que é o boleto da Previdência, é o boleto do seu futuro. Então, esse mês eu vou pagar o boleto de X. E aí você vai lá e decide em qual das empresas você vai pagar o seu boleto, né? Você vai, como a gente brinca, que o jacaré vai fechar a boca. Eu faria isso aos poucos, porque, de novo, é muito difícil a gente querer ter essa soberba de achar que sabe o que vai acontecer no futuro. Então, você coloca tudo de uma vez, você já monta toda a sua carteira, né? Quer dizer, divide lá em 5, 6 empresas, pum, já aloca tudo e não continua esse aporte ao longo do tempo. É complicado, eu acho que depende também do momento financeiro de cada um, depende do valor desse aporte, depende de qual parcela do seu portfólio total você está colocando em bolsa, porque muitas vezes, pessoal, eu vou ser bem honesta com vocês, o perfil de risco das pessoas, ele tende a se alterar conforme o humor do mercado. Você acha que não, mas principalmente para quem está começando, quando está subindo, você é gênio, eu sou arrojado, não tenho problema em ter 50% em bolsa. A hora que o bicho pega, você fala, acho que eu não era tão arrojado assim, eu acho que eu estava mais para moderado, para conservador. Então, aquele suitability, aquele perfil de risco que a gente preenche na corretora, eu vou ser bem sincera, ele só serve para a corretora se resguardar. Ele não serve para você descobrir o seu perfil de risco. O seu perfil de risco você descobre na sua primeira crise. E muda, acho que não só diante da crise, mas diante do seu amadurecimento como investidor também, né? De você se sentir mais confortável com um investimento ou outro, ou até de momento pessoal. Eu, particularmente, estou com filhos agora. E engraçado que esse é o momento em que eu estou mais exposta na Bolsa. Então, eu nunca estive tão exposta na Bolsa. Eu estou com 60% em Bolsa, sendo 20% aí em fundo imobiliário e 40% em ações. E o restante renda fixa, né? E muito travada na renda fixa. Infelizmente, não fiz o meu dever de casa, acabei pegando umas coisas que deixam travada aí minha carteira. Mas é engraçado como muda, porque as pessoas falam assim, não, tem filho, então vai ficar mais conservador. Está envelhecendo, vai ficar mais conservador. Hoje eu estava conversando com uma assinante de vocês, que é super fã também, a Célia, e ela, enfim, idosa já, teve acesso ao método já mais velha e mudou completamente a maneira como ela enxergava a Bolsa. Não como um cassino, mas como uma maneira de ter renda extra de fato, né? Então, não tem a ver com idade, acho que tem a ver com o seu amadurecimento como um investidor mesmo. Não, totalmente, assim. Meu pai fala, né? Nossa, eu queria ter a sabedoria que eu tenho hoje com a idade que eu comecei lá atrás. Nossa, eu já estaria trilionário. Eu falo, pai, mas demorou 55 anos, André. Pois é, então aproveita, né? Usa assim, use e abusa do que eu posso te passar, tal. Então, isso ter uma pessoa assim a quem se inspirar, né? É muito legal. Eu acho que é um pouco do papel também que a gente tenta passar para as pessoas que estão começando, né? Muitas vezes nosso papel aqui é muito mais de psicólogo do que de analista, né? Então, segurar na mão,
quando o negócio está pegando, né? Durante a pandemia, 6 circuit breakers, né? Acho que quem passou por aquilo lá tem grandes chances de passar pelo que vier aí adiante no mercado, né? E a gente abria live praticamente todos os dias, do tipo, olha, pessoal, calma, respira, não vai pegar a sua reserva de emergência e colocar tudo na bolsa, calma, não se alavanca, não desespera, foca na qualidade das empresas, na confiança que vocês têm ali nos gestores de que eles vão passar por mais esse momento de turbulência, né? A gente tem uma vantagem aqui no Brasil, que a gente tem uma crise por ano. Então, assim, as empresas, elas estão meio que acostumadas, vamos dizer assim, com esse ambiente de negócios hostil, né? Então, a gente teve, década de 70 ali, diversas crises. Teve crise do petróleo, tigres asiáticos, né? México. Década de 80, período hiperinflacionário. Década de 90, não preciso nem falar com o fisco da poupança. Então, assim, cada década, pelo menos, você tem uma grande crise que dá grandes oportunidades, né? Então, assim, o momento certo é o momento que você estiver preparado, tanto em termos de recursos, tanto psicologicamente para abraçar essas oportunidades, né? Então, é aquilo, assim, hoje você está mais exposta à renda variável, né? Em 2020 a gente teve grandes oportunidades, mas o que adianta se você não sabe o que você vai comprar? Se cai mais... Imagina, você comprou no primeiro circuit breaker, você se mata no sexto, né? Não tem psicológico para sobreviver a isso, né? Aliás, eu queria emendar uma pergunta, se eu não estiver atrapalhando o seu cronograma aí da live. Uma pergunta que me mandaram lá no Insta. Posso? Eu só ia pedir antes para vocês revelarem o percentual, porque a gente bateu 100 likes. Então, eu já falei aí o meu percentual, quanto que vocês estão expostos em bolsa atualmente? Eu vou começar, porque aí eu já passo vergonha, porque perto do seu, eu estou atualmente, com a minha carteira, eu acho que menos de 15%, diria que ao redor de 10% da minha carteira está em renda variável. Eu tenho por meta, em 2024, todo aquele blá, blá, blá que eu falei no começo da live, que você me inspirou, o Fábio me inspirou, a Luíse também, com todo o conhecimento que ela compartilha, eu tenho por meta chegar em 2024 com uns 30%. Eu tenho um perfil, eu me conhecendo, e isso é um negócio que não é tema da live, mas um pequeno parênteses. Se conhecer é um negócio muito rico no mundo dos investimentos. E eu me conhecendo, eu sei que eu não faço transições rápidas. Todas as minhas transições, meus progressos, são sempre bem graduais. E sabendo disso, eu quero levar para 2024 essa meta de sair de 10%, 15% para 30%. O que para mim não é pouca coisa, não. É bastante coisa, né? Mas não vai ser nada abrupto. E você, Luíse? Olha, eu tô com caixa... Não, infelizmente, eu tô com caixa muito maior do que eu gostaria, assim. Junho e julho, assim, eu diria que maio, junho e julho foram meses bem ruins de aporte para mim, infelizmente, né? A bolsa teve um ralizão ali de março a julho, né? Voltei a comprar alguma coisa, assim, mais forte em agosto, setembro e agora. Então, eu tô com 25% em caixa e o restante em ações, né? Assim, eu tiro dessa equação reserva de emergência. Hoje eu tenho deixado, inclusive, numa conta separada, mas na mesma instituição que eu invisto, né? Porque serve de garantia, enfim, tá lá investido, mas eu tiro esse recurso da equação. Assim, quando eu digo portfólio de investimento, eu estou falando daquele percentual que eu considero investimento, que é aquele negócio que vai multiplicar tem potencial de multiplicar o meu patrimônio, né? Legal. Então estou com 25% aí em caixa, como a gente diz, né? O jacaré está de boca aberta e tem dado umas mordiscadas. Tem dado umas mordiscadas aí ultimamente, tem ainda coisa boa descontada, né? Quem está começando, pessoal, usem isso é uma dádiva. Vocês não têm histórico de mercado, você não fica atrelado, você não fica ali aficionado no seu preço médio. Esse é um dos piores erros que a gente comete, né? E não tem jeito, assim, por mais que a gente diga, olha, a gente mesmo acaba usando isso como um parâmetro, né? Como aquele viés da ancoragem. Então, por exemplo, um aporte que eu fiz recentemente, inclusive ontem, Caixa Seguridade, assim, olhando o preço teto projetivo, ainda está com bastante margem de segurança, mas caramba, meu preço médio era 7,50. Se eu comprar, putz, você fica se questionando, mas será que você vai ver esse ativo tão cedo, a 7,50 de novo, assim, já pagou 50 centavos no primeiro semestre, anunciou 50 centavos de novo, assim, tem demonstrado, apesar de ter feito IPO há um pouquinho menos de 3 anos, tem, assim, é um dos poucos IPOs que está no positivo, né, em termos de valorização.
pouca das empresas que tem prometido tudo aquilo que prometeu com os recursos que captou em IPO. Então, assim, comprei e dei uma mordiscadinha, né, um aporte técnico, só para não falar que não aportei nada em outubro, mas é meio que um exercício constante, assim, de você parar, olhar número, lembrar o que a empresa faz, pra você não cair nesses vieses que é muito comum para quem já está há mais algum tempo na Bolsa, né? Então, para quem está começando, desvincula um pouco esse pensamento de preço médio e foca mais no preço teto, que é uma métrica de margem de segurança, né, dos preços que você está comprando, porque empresas são organismos vivos. Muita gente fala, poxa, o Barsi hoje só é rico porque ele começou comprando o Banco do Brasil a 80 centavos. Será? Qual que era o múltiplo do Banco do Brasil há 50 anos atrás, gente? Não chega nem aos pés da lucratividade que é hoje, do ROI que tem hoje, da segurança que tem em termos de governança. Era terra de ninguém, não existia nem lei das SAs. Se vocês acham que o acionista hoje está desprotegido, vocês não têm noção o que era a década de 70 e a década de 80, assim, era um pega para capar, entendeu? Era um negócio meio de louco, assim. Então, o nível de risco que se corria quando o Barsi começou, ele era muito maior, você tinha uma simetria informacional muito maior. Por mais que você fique tentado a comparar esses números, né, os preços nominalmente, você não tem aqui implícito, por exemplo, o efeito inflacionário de 50 anos atrás. Esses 80 centavos do Banco do Brasil corrigidos, assim, certamente daria um número muito parecido com números que a gente vê hoje em tela, né? Então, é fácil você olhar para trás e dizer que a trajetória do outro, na época dele era muito mais fácil, né? Sendo que hoje a gente tem um efeito multiplicador de conhecimento, é muito mais acessível para o pequeno investidor. Então, assim, era extremamente caro você operar, você precisava de vários intermediários para fazer o negócio para você, né? Hoje, qualquer um abre uma conta, zero custo, quer dizer, zero corretagem, zero taxa de manutenção. Até pouco tempo atrás, inclusive a carteira do Barsi não ficava nem na corretora, ficava no escriturador, que é ali a instituição que meio que cuida, né, das ações, que é o escriturador das ações, porque se pagava um variável em função do patrimônio. Gente, tanto que barateou, tanto que democratizou o acesso ao investidor, né? Então, assim, cada investidor de cada década, ele vai ter o seu desafio particular, né? E ele não deve desmerecer o trabalho que os investidores do passado tiveram. Vocês vão ver daqui 10 anos o pessoal que estiver entrando, falar, mas há 10 anos atrás era fácil, porque o Banco do Brasil estava a R$49, hoje está 200. Caixa Seguridade estava 11. Mas é fácil falar, né? Vocês vão olhar para trás e vão falar, olha... Caramba, coitado do Barsi, tinha que ouvir essas coisas, viu? Tava falando da Celinha, ela tá aqui na live, falou que tá com 95% em ações, aos 61 anos. Caramba, Célia, tá mais arrojada que eu, hein? Parabéns. Que bom, assim, calma, né? Espero que você saiba o que você tá fazendo, mas que legal. A minha avó Mirna vai fazer 89 anos esse ano, também tem boa parte do patrimônio dela em ações, mais de 50% do patrimônio dela em ações. Eu chego na casa dela de domingo, não me dá nem bom dia. Oi, tudo bem? Como é que tá o meu banco vermelhinho que ela tem em Santander? Como é que pagou esse mês? Tá tudo bem com as minhas ações? Imagina o almoço de domingo dessa família. Bom domingo para a senhora também, viu? Tá tudo certo com as suas ações.